Olá pessoal, vamos aí começar mais um capítulo de cálculo 2 lá no livro de James Stewart, tá? Capítulo 13, funções vetoriais. Primeira seção aí, 13.1, funções vetoriais e curvas espaciais. Vamos trabalhar aí as primeiras definições do que seja funções vetoriais e depois curvas espaciais. Em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento do seu domínio um elemento de sua imagem. Essa definição lá desde o ensino fundamental, ela não muda, tá bom? E também é o caso aqui para funções vetoriais. Uma função vetorial ou função a valores vetoriais é uma função cujo domínio é o conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores, por isso função vetorial, tá bom? Porque a sua imagem é um conjunto de vetores, o que sai dessa função são vetores. Estamos particularmente interessados em funções R, cujos valores são tridimensionais, tá bom? Isso significa que para todo número t no domínio de R existe um único vetor V3, denominado por R de t. Se f de t, g de t e h de t são os componentes do vetor R de t, então f, g e h são funções a valores reais chamadas de funções componentes de R. E podemos escrever assim, ó, R de t, então a função, e essa função tem os seus componentes aqui como vetores, tá bom? F de t, g de t e h de t. Melhor dizendo, são seus componentes são funções em t, de modo que formamos as coordenadas aqui para um vetor, né? Sai um vetor aqui nessa função. Então essa é a ideia um pouquinho mais precisa. Tá bom? Então note que isso aqui nós escrevendo com essa representação, nós estamos dizendo que são um vetor já de coordenadas f de t, g de t, h de t, ou pode se escrever ele assim, a partir da base canônica aqui, JK, tá bom? Se f de t, g de t e h de t são os componentes do vetor R de t, então f, g e h são funções a valores reais, chamadas funções componentes de R. E podemos escrever, como a gente viu antes, dessa maneira. Nota que é interessante, domínio t, para cada valor de t, você trabalha isso aqui, vai surgir um valor, surge um valor, surge um valor e surgem as coordenadas então que formam o vetor. Tá bom? Usamos a letra t para denotar a variável independente, porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais. Tá bom? Então espero que essa primeira ideia de funções vetoriais tenha ficado claro. Nós estamos trabalhando com função cuja o domínio são números reais, mas a partir dessa estrutura, o que sai disso aqui é um vetor, por isso função vetorial. Tá bom? Então, olha aqui um exemplo, como é que ela pode se comportar. R de t é igual a t3 ln de 3 menos t e raiz de t. Então, isso aqui forma uma tripla coordenada, certo? E isso aqui, portanto, indica um vetor. O R de t, isso aqui é um vetor, tá bom? Dependendo do valor de t, então, vão surgindo vetores aqui. Então, as funções componentes são... Quem são as funções componentes? F de t é o t3, g de t é a segunda componente, ln de 3 menos t, e o h de t é a raiz de t. Nota que tem essa convenção, tá? De f, g e h para que o x, y, z, tá bom? Então, essa espécie de nomenclatura que já estabelecida para facilitar o pensamento aqui, tá? Se você começar a misturar funções, aí de repente você tem mais dificuldade. Pela convenção usual, o domínio de R constituído por todos os valores de t para os quais a expressão R de t está definida. Então, nesse caso aqui, ó, as expressões t3, ln de 3 menos t e R de t são definidas quando aqui no logaritmo, então isso aqui tem que ser maior que zero, né? O logaritmando 3 menos t
maior que zero, e aqui na raiz quadrada o t tem que ser maior ou igual que zero. Ou seja, trabalhando a intersecção desses dois valores aqui, nós temos que o valor de t tem que ser maior que zero e menor que 3. Tá bom? Então esse seria o domínio para essa função vetorial aqui. Então se você colocar de repente um valor 5, t5, você já não vai ter uma resposta aqui, tá bom? Vamos lá. E aí nós vemos o seguinte, já uma definiçãozinha também bem interessante. O limite de uma função vetorial R é definido tomando-se os limites de suas funções componentes, como a seguir. Então, fica bem simples, né? O que é o limite de RT? Né? RT é definida como o vetor f de t, g de t, h de t. Então, o limite de t com t tendendo a A, na verdade, é o limite das suas componentes com t tendendo a A. Então, bem simplesinho aí. Então, quem já sabe o que é limite, já teve uma definição prévia, então não tem dificuldade de calcular aqui também. Eles obedecem às mesmas regras dos limites de funções reais. Como eu falei, se você então lembra e tem esse pré-requisito, você não vai ter dificuldade de calcular um limite de uma função vetorial, tendo essa definição aí, tá bom? Uma função vetorial R é contínua em A se limite de R de t com t tendendo a A igual a R de A. Parece-se também com a definição lá de função real sobre continuidade, tá bom? Em vista da definição 1, que nós vimos agora há pouco, vemos que R é contínua em A se e somente se suas funções componentes f, g e h são contínuas em A. O que a gente viu aqui, então, precisa esse limite, né, isso ser igual a R de A. Tá bom? Para ser contínuo no ponto A. Vemos aqui, então, que aqui em alguns pontos ela é descontínua, não é isso? Então, porque em alguns momentos lá o limite não vai ser igual a... não vai existir, não vai ser, de repente, R de A, tá bom? As curvas espaciais e as funções vetoriais contínuas estão intimamente relacionadas. Suponha que f, g e h sejam funções reais contínuas em intervalo i. E agora nós vamos partir um pouquinho da função vetorial para a ideia de curvas espaciais, tá bom? Em seguida, o conjunto C de todos os pontos x, y, z no espaço. E você pode ter aí, então, x, que é um f de t, y, que é um g de t, e z, que é um h de t. E t varia no intervalo i. Isso é chamado de curva espacial. Deixa eu voltar aqui para ficar mais claro. Suponha que f, g e h sejam funções reais contínuas. Então, você tem a função vetorial, mas f, g e h são funções contínuas no intervalo i. Tá bom? E aí você vai pensar um conjunto C de todos os pontos x, y, z. Só que esses x, y, z vão ser f de t, g de t e h de t. Ou seja, vão ser a resposta lá das coordenadas do vetor. E t vai variar no intervalo i. Então isso vai ser chamado de curva espacial. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, tá? Essa curva espacial. As equações 2 são chamadas de equações paramétricas de C e T é o parâmetro. Quem é o parâmetro aqui? O parâmetro T. Tá certo? Podemos pensar em C como tendo sido traçado pelo movimento de uma partícula cuja posição no instante T é f de t, g de t, h de t. Se considerarmos agora a função vetorial, r de t igual a f de t, g de t, h de t, então r de t é o vetor posição do ponto P, que tem coordenadas f de t, g de t, h de t em C. Então, vamos traduzir isso aqui e trocar em miúdos aqui. Então, você tem um conjunto C, e esse conjunto é de pontos, não é de vetores. De pontos. Mas que pontos são esses? X, Y, Z. É o f de t, g de t, h de t. Ou seja, seria a ponta do vetor. Então, você está considerando agora aqui as curvas espaciais
como a reunião de pontos. E que pontos são esses? São as pontas lá de cada vetor, certo? Então, como é que funciona isso? Vamos ver se aqui já tem uma representação aqui no próximo. Isso. Então, como é que funciona isso? Você tem uma função vetorial, né? E o R tem que ser contínuo, essa função vetorial tem que ser contínua, como a gente viu. E essa função vetorial ela vai definir a curva espacial C. A curva é a ponta de cada vetor, tá bom? Esses pontinhos vão ser como a pontinha de cada vetor dessa função vetorial, que é traçada, como eu falei aqui, ó, pela ponta do vetor em movimento R de t, como mostrado na figura 1. Pensa comigo, então você tem o R de t, que é f de t, g de t, h de t. Então, dependendo do valor de t, você vai ter um f de t, g de t, h de t, e você tem aqui um vetor que parte da origem e vem até aqui, por exemplo, no ponto P, tá? Parte da origem e vem até aqui no ponto P. Certo, isso é o vetor, mas o que é a curva? A curva é esse pontinho aqui, ó. Porque a definição dessa curva espacial é justamente os pontos x, y, z, que são f de t, g de t, h de t. Tá bom? Então, os pontos dados por f de t, g de t, h de t. E esse f de t, g de t, h de t, essa tripla ordenada aqui, ela vai dar esse ponto aqui no espaço. Isso aqui é uma definição de ponto, não é de vetor. O vetor é assim, ó. Nota que a gente diferenciou aqui, ó. Aqui tem um símbolo diferente para mostrar que isso é um vetor e aqui entre parênteses para mostrar que é um ponto. Então, quando você pega todos os pontos que estão lá na extremidade final do vetor, ele vai montando essa curva aqui, ó. Aqui tem um vetor, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem infinitos vetores, mas as pontas deles vão escrevendo essa curva espacial. Esse é o grande barato dessa definição aí. Tá bom? É interessante em alguns momentos a gente usar um recurso computacional, tá? Porque essas curvas, elas não são fáceis de se fazer à mão, tá bom? A maioria delas a gente tem uma certa dificuldade. Então eu vou pegar o GeoGebra aqui e vou mostrar como a gente pode fazer uma curva dessa. Você vai escrever aqui nessa entrada do GeoGebra, curva. Deixa eu fechar essa parte de baixo para inferior aqui para dar mais visibilidade. Curva. Aí vai aparecer essas opções. Você coloca essa que tem expressão, 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 variável, variável. Valor inicial e valor final, tá bom? Porque essa aqui tem 3 espaços. É uma curva, então, espacial, tá bom? Na primeira expressão, então, vamos colocar... Só para exemplificar aquilo que a gente está trabalhando ali. Ó. Um cosseno de t. Depois um seno de t. E depois um t. Aí ele vai pedir qual a variável? T, vamos variar de 0 até 10. E vai aparecer a curva em questão. Aqui, ó. Então essa é a curva. Tá bom? Então vamos voltar lá. Esboce a curva cuja equação vetorial é. Então você tem a equação dela vetorial, não é isso? Isso aqui então é uma função vetorial, né? Ou equação vetorial. Dependendo do valor de t, você vai ter vetores, né? Isso aqui ainda sai vetores. Mas você pegando a ponta de cada vetor desse para cada t, então você vai escrevendo a curva. As equações paramétricas para essa curva são x, y, z, é o que a gente colocou lá, certo? E note o que acontece, ó, quando você pega só no plano x, y, como você tem cosseno e seno, o que é o cosseno e seno no plano x, y? Se você transformar numa expressão aí cartesiana. Olha lá, ó, olhando de cima para baixo, só no plano x, y, você tem deixa eu vir aqui. Você vai ter um círculo, não é isso?
Então, se você olhar de cima, você tem um círculo, olha lá que interessante, só considerando o x, y. Mas nota que o z tem uma variável lá. Então, quando você pensa em z, que é a altura, essa curva, ela vai se projetando para cima. Ela faz um círculo, sim, em relação ao x, y, mas em relação à altura, olha lá, ela vai subindo. Olha lá, como se fosse uma hélice. Olha que interessante isso, então. Interessante isso, olha lá. Então ela vai subindo como uma hélice, tá? Porque a coordenada z ela tá alterando. Você tem um x, y, mas aí altera um pouco o z, Ela vai alterando o z, ou seja, o z vai subindo também ou descendo, dependendo da sua variável t aí. Se a gente colocasse um t aqui, ó, tá de 0 a 10, mas a gente poderia colocar de menos 10 a 10, por exemplo. Eu acho que não tem nenhuma limitação, o domínio aceita. Então, ó lá, a curva tá lá para baixo, ó lá. Continua. Então, isso é interessante, tá? Então, essa é a ideia dessa curva espacial, tá bom? Ela é chamada de hélice, essa curva, tá? Ela gira para cima ao redor do cilindro quando t aumenta. Então, você tem um cilindro aqui, ela vai girando para cima aqui, ó, dependendo do valor de t. Ok? Agora, uma coisa interessante que eu vou trabalhar aqui com vocês, para tentar ilustrar ainda melhor, é a ideia, como eu falei, do vetor, né? A gente tem a função vetorial e a gente pode, eu vou pensar assim com vocês, eu vou colocar o ponto A e vou chamar esse ponto de, vou escrever um ponto aqui, ó, 0, 0, 0, vamos chamar de origem, tá? O ponto A tá lá na origem. E aí eu vou escrever essa curva que está definida como A, eu vou escrever como f de x, porque aí eu vou calcular vários valores para x aqui, f de x, tá? Então, por exemplo, o t está variando de menos 10 a 10. Então, para essa curva, eu vou calcular um f de f de 1, por exemplo. Então, a gente vai ter esse ponto B aqui, ó, olha lá, ó, f de 1. Quem seria o f de 2? A função para t2 seria esse ponto aqui, ó, apareceu o ponto. A função para t3, então aparece esse outro ponto aqui, tá bom? A função para T4, então f de 4 aqui, aparece lá. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, vamos fazer o vetor. Na verdade, a curva é essa aí, mas a função vetorial que gera ela faz basicamente o seguinte, ela forma vetores, tá bom? Vetores, por exemplo, a partir do A até o B. Olha lá, ó. Então, a função vetorial fazendo isso, ó. Fez um vetor, então do A até o B. Então, formou o ponto B. E ela pode fazer outro vetor, agora do A até o C. E ela pode fazer outro vetor agora do A até o D. E assim sucessivamente. Olha lá como é que então é construído, ó. A função vetorial ela gera vários vetores, certo? Para cada vetor desse, então, é considerado só a extremidade dele, o ponto, né, final aqui. E a junção desses infinitos pontos aí é que gera a nossa curva espacial. Essa é a ideia e aí a associação do que é uma função vetorial com a nossa curva espacial. Tá bom? Espero que a ilustração tenha sido produtiva aí para facilitar. E aí tem uma informação aqui, cultural, uma orientação para utilizar computadores para traçar algumas curvas espaciais. Olha esse tipo de curva, imagine traçar esse tipo de curva à mão, então é inviável, não é isso? Você não teria condições realmente. Então, uma curva como essa, chamada de espiral toroidal,
que ela está sobre um touro, né? Então ela demanda aí uma certa tecnologia, um auxílio, né, para você conseguir gerar esse gráfico e ter uma visualização melhor sobre ele. Olha esse gráfico aí também que interessante, chamado nó de trevo ou trifólio. Então ele, para ser construído à mão também, ele exigiria uma técnica muito complicada, né? A mão seria, como a gente fala, seria praticamente inviável. Vamos fazer só esse aqui no GeoGebra, então? Como é que a gente poderia fazer, então? Deixa eu ver como é que eu vou apagar isso aqui. Como é que a gente poderia fazer, então, esse trifólio aqui, ó. Então, vamos lá. De novo, vamos buscar uma curva aqui. Essa aqui tem 3 expressões. Eu vou tentar copiar aqui, não sei se vai dar. Não vai dar, vou ter que digitar mesmo lá. 2 mais cosseno de 1,5t cosseno de t. 2 mais cosseno de 1,5t. Deixa eu ver aqui se isso não vai dar errado. Fecha vezes cosseno de t. Deixa eu ver se é isso. 2 mais cosseno de 1,5t vezes cosseno de t. Bem, é para ser isso aí. A mesma coisa, só que agora com seno. Então vou tentar copiar aqui. Só vou mudar agora para seno. Ele não vai deixar copiar. Quando chega ali, ele dá um pulo e seleciona tudo. Muito obrigado. Então vamos lá. Vou tentar. Não deu certo aqui. Ai. Calma aí, pessoal. Calma aí. Só tentei um atalho aqui. Acabou que vai demorar mais. Digitasse tudo, ficava mais fácil. Espera aí, vou fazer de novo aqui. Curva. Expressão. Consegui colar ali. Aí só vou apagar esse nome curva aqui. Que não precisa. Vamos vir aqui na segunda coordenada agora. Aqui, vou apagar. Aqui vai ser o seno. E vou apagar a curva ali que ele acabou que copiando, obrigando a gente a copiar aquela curva. E no fim é seno de 1,5t para coordenada z aqui. Então vamos lá. Com paciência para digitar tudo direitinho. 1,5t, a variável é t. A variável aqui vai ser t. E nós vamos variar isso de valor inicial, não é isso? E valor final. Valor inicial de 0, valor final vamos colocar até 100. Para ele dar bastante voltas aí e fechar a curva certinho. Completamente. Vamos ver se aí deu certo. Então olha aí que interessante. Essa aí é o chamado trifólio ou nó de trevo. Trifólio ou nó de trevo. Olha lá que interessante. Faz um exercíciozinho aí legal. Acompanha a curva como se fosse uma montanha russa aí. Segue com o olho a partir de um ponto. Eu vou girar mais devagar. E segue um ponto dela como se fosse uma montanha russa. Você vê como é a extensão, como é o traçado dessa curva, como é interessante. Entenderam aí que interessante? Tem padrão isso aí, né? Não é só um enrosco de arame, parece. Às vezes você olhando assim, um enrosco de arame. Não, essa curva é bem elaborada. Tem uma lógica bem interessante nela. Quer ver como ela é bem elaborada? Vamos olhar de cima para baixo. O que será que aparece quando a gente olha de cima para baixo? Só considerando o eixo XY. Será que esse nome trevo indica alguma coisa?
Vamos lá ver. Olha lá, ó. Só olhando de cima para baixo, ó. Ó. Olha lá aquela forma lá, ó. Então, como eu falei, não é só um emaranhado de fio enroscando lá. Ela tem uma lógica interessante, tá? Ok? Então, a gente finaliza por aqui, tá bom? A ideia da nossa aula foi dar uma definição rápida de função vetorial e também de curva espacial e associar a função vetorial com curva espacial e a orientação de que às vezes nós precisamos de recursos tecnológicos para visualizar melhor, para gerar esses gráficos aí. Tá bom? Então é isso, até a próxima aula.